Tem gente poderosa achando que apagou tudo, mas a Polícia Federal acaba de mostrar que, quando bilhões desaparecem, nem o outro lado do mundo fica longe demais. E agora, numa virada digna de filme de espionagem, a PF foi buscar ajuda justamente em Israel, um dos maiores centros de inteligência e tecnologia do planeta, para tentar desbloquear os segredos escondidos nos celulares ligados ao escândalo do Banco Master. O caso já é considerado um dos mais explosivos do sistema financeiro brasileiro nos últimos anos. A chamada Operação Compliance Zero investiga um rombo que pode chegar a 50 bilhões de reais. Um valor tão gigantesco que colocou em alerta autoridades, investidores e até o Fundo Garantidor de Créditos. Mas no meio dessa investigação existe um problema que virou obsessão para os investigadores: os celulares de Daniel Vorcaro. Segundo informações divulgadas pela imprensa, 9 aparelhos celulares apreendidos pela Polícia Federal continuam praticamente inacessíveis. E não estamos falando de simples senhas esquecidas. Os aparelhos estariam protegidos por sistemas avançados de criptografia, capazes de impedir o acesso até mesmo de especialistas brasileiros. Até agora, apenas um único dispositivo teria sido desbloqueado. E é exatamente aí que essa história começa a ficar ainda mais inacreditável. Porque a PF decidiu fazer algo raríssimo: recorrer a especialistas internacionais. Os aparelhos estão sendo enviados para perícia especializada nos Estados Unidos e também em Israel. Sim, Israel. O mesmo país conhecido mundialmente por sua tecnologia militar, sistemas de inteligência cibernética e ferramentas avançadas de recuperação de dados. A pergunta que todo mundo começou a fazer foi imediata: o que existe nesses celulares para justificar uma mobilização internacional desse tamanho? Fontes apontam que os investigadores acreditam que os aparelhos podem esconder mensagens apagadas, registros estratégicos, movimentações internas e até contatos considerados fundamentais para entender o verdadeiro tamanho do esquema investigado. Cada celular virou uma espécie de cofre digital. E a chave pode estar justamente nas mãos de especialistas israelenses. Mas aqui existe um detalhe importante que pouca gente percebeu: Israel não entrou nessa história por acaso. O país é referência mundial em segurança digital, espionagem tecnológica e recuperação forense de dados. Empresas israelenses são frequentemente associadas às tecnologias mais sofisticadas do planeta quando o assunto é descriptografia, rastreamento de informações e reconstrução de arquivos deletados. Na prática, isso significa uma coisa: aquilo que alguém acreditava estar apagado para sempre pode voltar à superfície. E é exatamente esse o temor que começa a crescer nos bastidores do caso Banco Master. De acordo com relatos publicados por veículos de imprensa, investigadores brasileiros consultaram especialistas israelenses sobre ferramentas avançadas capazes de recuperar mensagens deletadas, reconstruir históricos e quebrar barreiras digitais extremamente sofisticadas. Ou seja, não se trata apenas de abrir um celular. A missão é reconstruir toda uma trilha de informações que talvez alguém acreditasse impossível de ser recuperada. O mais impressionante é que essa decisão mostra uma mudança gigantesca na forma como investigações financeiras estão sendo conduzidas no Brasil. Antigamente, bastava apagar mensagens, trocar aparelhos ou esconder documentos físicos. Hoje, o cenário é completamente diferente. O mundo digital virou campo de batalha. E a tecnologia usada para esconder informações agora enfrenta tecnologias ainda mais avançadas criadas justamente para encontrá-las. E quando a PF busca apoio em centros internacionais de inteligência, o recado fica muito claro: ninguém está fora do alcance. Nos bastidores da investigação, existe expectativa de que o conteúdo desses aparelhos possa revelar detalhes inéditos sobre movimentações financeiras, conexões estratégicas e decisões tomadas antes da liquidação do banco. Isso porque os investigadores acreditam que boa parte das respostas pode não estar em documentos tradicionais, mas sim em conversas privadas, arquivos criptografados e registros apagados. É por isso que a operação ganhou um novo nível de tensão. Porque se os especialistas conseguirem recuperar essas informações, o impacto pode ser devastador. Não apenas para os envolvidos diretamente no caso, mas também para todo o sistema financeiro que acompanhou o crescimento meteórico do Banco Master nos últimos anos. E existe outro fator que torna tudo ainda mais explosivo. A participação de especialistas internacionais mostra que a investigação ultrapassou o nível de uma operação comum. Quando autoridades recorrem a tecnologias estrangeiras de ponta, normalmente significa que acreditam estar diante de informações extremamente sensíveis. Informações capazes de redefinir completamente o rumo da investigação. Enquanto isso, a opinião pública acompanha tudo com uma mistura de choque, curiosidade e desconfiança. Porque o caso Banco Master deixou de ser apenas um escândalo financeiro.
Agora ele envolve espionagem digital, inteligência internacional, tecnologia forense avançada e uma verdadeira corrida contra o tempo para descobrir o que realmente aconteceu antes do colapso bilionário. E talvez o mais simbólico de tudo seja justamente isso. Em pleno século XXI, a verdade pode estar escondida dentro de alguns celulares bloqueados. Celulares que atravessaram oceanos. Celulares que agora estão sendo analisados com algumas das ferramentas mais sofisticadas do planeta. Celulares que podem conter respostas capazes de mudar completamente essa história. A grande questão é, Daniel Vorcaro acreditou mesmo que tudo ficaria escondido para sempre? Porque se existe uma coisa que essa operação está deixando clara, é que a Polícia Federal decidiu jogar em outro nível. E ao buscar apoio tecnológico em Israel e nos Estados Unidos, a investigação mostra que não pretende parar até descobrir cada detalhe escondido por trás desse rombo bilionário. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que a PF fez certo ao recorrer à tecnologia internacional para tentar desbloquear esses aparelhos? Será que informações decisivas ainda estão escondidas nesses celulares? E mais, até onde a inteligência digital consegue chegar hoje em dia? Denúncias sem detalhes finais. Em resumo, as denúncias de Israel colocam o PCC sob uma nova suspeita, de ser, além de um cartel do crime, um canal de financiamento para atividades terroristas, aproveitando o anonimato que criptomoedas e fintechs podem oferecer. Ainda faltam, porém, detalhes públicos e provas processuais finais que confirmem com precisão quais grupos terroristas estariam envolvidos e em que proporções esses recursos foram efetivamente utilizados. Enquanto isso, as investigações continuam, e o debate entre segurança nacional, regulação financeira e liberdade de uso de criptoativos só tende a se intensificar.